Olá, paz e bem ao seu coração. Eu sou o pastor Sérgio Fernandes e é um prazer estar falando com você através dessa gravação e por meio desse canal no YouTube que foi criado com o objetivo de compartilhar reflexões baseadas na palavra de Deus, sendo direto ao ponto. A partir de hoje, e aí nos próximos vídeos, eu quero falar com você um pouco a respeito de como nós podemos glorificar a Deus nessa pandemia. E eu quero fazer isso com base nesse conhecido texto da palavra de Deus que se encontra na primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos que viviam na cidade de Corinto. No capítulo 10, versículo 31, Paulo disse o seguinte àqueles cristãos: Assim, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe pela meditação dessa palavra. Nesses últimos meses, a rotina não apenas dos brasileiros, mas penso que quase de todas as pessoas do mundo foi radicalmente modificada por causa da Covid-19, que é essa doença provocada pelo novo coronavírus. Esse que é um vírus letal, agressivo e que já afetou e está afetando muita gente, não só com enfermidade, mas com mortes e deixando muitas pessoas com medo, inseguras e com muita ansiedade. E esse é um tempo em que nós precisamos ser inteligentes, prudentes e sábios para saber como lidar com essa crise. Mas nem sempre é fácil nós combinarmos essas virtudes. Nós não temos respostas rápidas, não temos respostas fáceis para essa situação. E o fato é que por conta dessa pandemia nós temos sido aconselhados a ficar em casa o máximo possível, não só com o intuito de nos protegermos, mas também proteger as demais pessoas. E assim como acontece com qualquer tempo livre que a gente tenha, esse tempo em que estamos em casa pode ser absolutamente negativo se nós não soubermos utilizá-lo de maneira sábia. Nós estamos cercados com tantas notícias, com tantas informações, algumas falsas, outras verdadeiras. Notícias negativas que nos chegam aos montões. E é muito fácil nesse momento nós, se não tomarmos cuidado, nos apegarmos ao medo, à insegurança, nos entregarmos ao abatimento que nos leva inclusive ao desespero. É fácil em tempo como esse nós também mergulharmos naquela atitude de procrastinação, que é aquela atitude que nos faz deixar para lá aquelas coisas que precisaríamos fazer. E penso que esse também é um tempo em que nós corremos o risco de nos alimentarmos de conteúdos que não nos fazem bem. Muito pelo contrário, fazem muito mal. E como cristãos, eu penso que a grande pergunta que precisamos fazer é o que Deus requer de nós nesse tempo de crise mundial? O que Deus espera do seu povo? Eu acredito que Ele espera e requer de nós o mesmo que Ele requer em outros tempos. Nós precisamos, num momento como esse, aproveitar da melhor maneira possível esse tempo, nos lembrando inclusive dessas palavras que o apóstolo Paulo dirigiu a esses cristãos da cidade de Corinto. Nós temos aqui um mandamento, não é apenas uma sugestão, é um mandamento, é um imperativo. Essas palavras que o apóstolo Paulo disse àqueles cristãos é um imperativo, é uma ordem. E que por extensão é para nós também. Nós devemos procurar glorificar a Deus por meio de tudo aquilo que nós fizermos. Seja comendo, bebendo, trabalhando, ou até mesmo quando estamos sentados no sofá de casa, descansando e assistindo uma programação da televisão. Nós devemos caminhar sempre com esse desejo de honrar a Deus em qualquer coisa que nós fizermos. Mas como é que a gente pode colocar isso em prática numa situação como essa de pandemia?
Será que é possível glorificar a Deus nessa quarentena? Então, nessa busca de procurar responder essas perguntas, eu quero, a partir de hoje, apresentar algumas sugestões para nós atendermos essa convocação e colocarmos em prática esse mandamento da palavra de Deus de glorificar a Deus em todas as coisas, em todo o tempo e também nesse tempo de pandemia. E eu penso que aquilo que vou dizer, não só hoje, nessa transmissão, mas também nos próximos vídeos, é algo que muitos já sabem de cor. É algo que não representará novidade para muitas pessoas. Mas como eu costumo dizer, a dificuldade de muitas pessoas, de muitos cristãos, não está naquilo que elas não sabem, mas sim naquilo que elas sabem e não colocam em prática. O escritor e humorista Mark Twain disse certa ocasião o seguinte: não é o que eu não entendo na Bíblia que me aborrece, é o que eu entendo. Ele, na sua incredulidade e até utilizando de ironia, disse essas palavras que acabam refletindo o pensamento e a dificuldade que muitos cristãos têm hoje, que é de justamente saber como aplicar, colocar em prática aquilo que já conhecem, aquilo que já sabem da palavra de Deus. Então, como primeira sugestão, eu penso que nós podemos glorificar a Deus nesse tempo de pandemia tomando a atitude de aprofundar o nosso relacionamento com Ele. Eu estou entre aqueles que acreditam que tanto Deus quanto o diabo têm propósitos com esse coronavírus, que obviamente são totalmente diferentes. E com isso eu não estou querendo aqui afirmar que esse vírus foi Deus quem trouxe ou foi o diabo quem trouxe. Eu penso que Satanás deseja fazer, nesse tempo de pandemia, o que sempre desejou procurar fazer, que é o de tentar abalar a nossa confiança e, se possível for, destruir o nosso relacionamento com Deus. Por outro lado, Deus deseja que o nosso amor para com Ele cresça. Eu penso que, caso um de nós seja atingido pelo coronavírus, ainda assim ele não nos vence. O coronavírus só nos vence se de algum modo ele conseguir, ou o diabo conseguir através dele, abalar a nossa confiança e o nosso amor para com Deus. Então eu penso que o propósito de Deus é fazer com que, especialmente nesse tempo, nós nos desapeguemos daquelas coisas às quais estávamos muito apegados e que de alguma forma contribuíam para nos impedir de amar a Deus com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento, como diz a palavra de Deus. Esse tempo de isolamento social é uma preciosa oportunidade de nós regarmos ainda mais e aprofundarmos aquele que é o nosso maior e mais importante relacionamento, que é o relacionamento com Deus. Esse é um tempo de partilharmos a nossa vida com Ele. Mas assim como acontece com todo relacionamento, o relacionamento com Deus cresce com tempo e com dedicação. O profeta Oséias, no capítulo 6 do seu livro, versículo 3, disse que nós devemos conhecer o Senhor e nos esforçarmos por conhecê-lo. Porque tão certo como nasce o sol, Ele, o Senhor, aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. Bem mais tarde, Tiago disse na sua epístola, no capítulo 4, versículo 8, o seguinte: aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Há uma outra tradução de Bíblia em que está escrito o seguinte: chegai-vos a Deus e Deus se chegará a vós. Porque à medida em que nós conhecemos mais a Deus,
que aprofundamos a nossa experiência com Ele, o nosso relacionamento se torna mais profundo e mais firme. Então, se você já é salvo em Cristo, se você anda com Deus, você sabe que para aprofundar o seu relacionamento com Ele, você precisa ter algumas atitudes práticas. E eu quero destacar algumas delas aqui. A primeira é através da leitura da Bíblia Sagrada, da meditação na Palavra de Deus. Penso que é um grande desperdício nós passarmos mais tempo lendo notícias sobre o Covid-19 do que lendo sobre Deus. E não me interprete mal. Eu não estou dizendo que é errado nós nos atualizarmos, eu não estou dizendo que é errado nós procurarmos saber notícias sobre essa pandemia, até porque não há virtude nenhuma na ignorância, na falta de conhecimento. Mas a tendência e essa atitude que até mesmo alguns cristãos têm de ficar o tempo inteiro procurando saber mais sobre o coronavírus e ao mesmo tempo se descuidando do zelo em conhecer a Deus através da sua palavra, eu penso que esse inclusive é um dos sintomas de incredulidade. Eu acredito que um dos aprendizados desse coronavírus, e há quem pergunte que lições podemos tirar disso tudo, eu penso que um dos aprendizados é o de nos despertar para a realidade de Deus. Por isso, esse é um tempo precioso, esse tempo de quarentena, de isolamento, é um tempo precioso para nós colocarmos em dia a leitura da Bíblia, para aprofundarmos nosso estudo da Palavra de Deus. O salmista que escreveu o Salmo 1 disse que bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e nela ele medita de dia e de noite. Então faça um desafio a si mesmo, a si mesma, de nessa quarentena ler o máximo que você puder das Escrituras Sagradas. Estude de forma profunda um livro da Bíblia. Escolha, não precisa ser uma sequência. Escolha um livro da Bíblia. Pode ser um livro pequeno. Aproveite essa oportunidade para tirar suas dúvidas, para buscar entender aquelas passagens da Bíblia que são mais difíceis. Peça orientação de pessoas que reconhecidamente têm uma capacidade para isso, para te ajudar. Leia bons livros que te ajudem nesse sentido. Leia livros que agreguem a sua fé, que te ensinem sobre relacionamento com Deus. Mas há uma segunda atitude que nós podemos ter para aprofundar o relacionamento com Deus, que é através da oração. É impressionante como uma provação nos aproxima da oração, nos leva a orar. E parece que as orações mais profundas e sinceras partem de corações mergulhados em angústia, em tribulações, em incertezas. E a gente não precisa ler toda a Bíblia para chegar a essa conclusão. Basta que a gente leia, por exemplo, o livro dos Salmos. Só para deixar aqui alguns exemplos, o Salmo 4, versículo 1, Davi diz a Deus o seguinte: responde-me quando clamo a Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Salmo 18, versículo 6, ele diz, Davi, o mesmo Davi diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus. Salmo 69, versículo 17, está escrito, não escondas o teu rosto do teu servo, pois estou atribulado. Salmo 118, versículo 5, só para terminar, na minha angústia clamei ao Senhor e o Senhor me respondeu, dando-me ampla liberdade. Enfim, essas e outras passagens, não só do livro dos Salmos, mas de outras partes da Bíblia, outros livros, nos mostram essa realidade da oração que é feita com intensidade, com sinceridade, em tempos de angústia, em tempos de crises, como esse que nós estamos vivendo agora. Eu penso que esse momento
é o momento em que Deus está nos unindo em oração. Esse é um tempo em que Deus está unindo a sua igreja, ainda que distante fisicamente, mas unindo em oração. A oração que é vital, que é importantíssima para a vida cristã. A oração que para o verdadeiro cristão é como respirar. Porque todo cristão verdadeiro ora. Tem um conhecido e importante teólogo do século passado que disse o seguinte: você não pode conhecer a Deus em Cristo se não falar com Ele em oração. Se você quer estar com Ele no céu, você deve ser um de seus amigos na terra. Se você quer ser um de seus amigos na terra, então você deve orar. Nós devemos orar em todo o tempo. Orai sem cessar é o que diz a Bíblia. Mas principalmente nesse tempo que a gente está vivendo, é por meio da oração que Deus quer nos fortalecer na fé. É por meio da oração que Deus quer nos fazer perceber e enxergar com mais nitidez a sua fidelidade e bondade para conosco. Então, não tenha pressa na oração. Procure ter intimidade com o trono da graça. Derrame o seu coração diante de Deus em oração. Desfrute desse momento. Leve a Deus os seus medos, as suas dúvidas, a sua ansiedade. Porque, como disse o apóstolo Pedro, o Senhor tem cuidado de nós. Aproveite esse tempo para orar pelos seus irmãos, por sua família, pela conversão daquelas pessoas que ainda não conhecem a Deus. Ore pela sua igreja local, pelo seu ministério, pelas outras denominações. Ore pelas autoridades. Ore por aqueles que estão na linha de frente dessa batalha contra o coronavírus. Ore, enfim, por tudo aquilo e por todos aqueles que Deus colocar no seu coração para orar. Aproveite esse tempo para desenvolver o seu repertório de oração. Na sua primeira carta a Timóteo, o apóstolo Paulo diz no capítulo 2, logo nos primeiros versículos, sobre diferentes formas de orar. Ele fala de súplicas, de orações, de intercessões, de ações de graças. E como é que a gente entende tudo isso? Bem, súplica é uma petição insistente e confiante na boa vontade de Deus. Quem suplica ora com uma perseverança, crendo na boa intenção de Deus, crendo que a boa vontade de Deus está sobre a sua vida. A oração de súplica é uma oração cheia de fé e de respeito a Deus. Mas Paulo fala também de orações, que são essas conversas regulares, constantes, entre o homem e Deus. É uma prática contínua, cotidiana. Paulo fala de intercessões. E quem ora intercedendo se coloca no lugar do outro. Procura conhecer os problemas da pessoa, as suas necessidades. E muito frequentemente, quando nós estamos orando e intercedendo, nós sentimos o que o outro sente. Eu não sei se já aconteceu com você, mas comigo já aconteceu de estar orando, intercedendo por uma pessoa e de repente eu me vi derramando lágrimas que não eram as minhas. Lágrimas que não eram provocadas por um problema que eu tinha, mas lágrimas que tinham muito a ver com o que a outra pessoa estava sentindo. Paulo fala também de orações em ações de graças, que são aquelas orações de gratidão. E a gente tem muito, mas muito mesmo para agradecer a Deus. Mas há uma terceira atitude que a gente pode tomar para aprofundar o nosso relacionamento com Deus e consequentemente glorificá-lo, é vivendo uma vida consagrada a Ele. Porque o relacionamento com Deus é um relacionamento prático.
E quando nós vivemos a nossa vida cotidiana tentando agradar a Deus, procurando descobrir mais sobre Ele, sobre a sua vontade, nos aproximando mais dEle. O apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos colossenses, disse no capítulo 1, versículos 9 a 12 o seguinte: por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que vocês sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Para que vocês tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Resumindo, vive intensamente para Deus. Viva intensamente Deus. Viva demonstrando em sua vida, a cada dia, esse Deus a quem você ama e a quem você serve. Nossas experiências de vida com Deus vão a cada dia fortalecendo o nosso relacionamento com Ele, porque nós vamos percebendo, vendo o seu agir na nossa vida. Essa vivência para Deus e em Deus, cotidiana, ajuda-nos a ver as coisas como Deus as vê. E consequentemente nos aprofunda em nosso relacionamento com Ele. Mas uma quarta atitude que eu penso que nós podemos ter, no intuito de aprofundarmos nosso relacionamento com Deus e assim glorificá-lo nesse tempo de pandemia, é através de uma confissão contínua da nossa confiança nele. Porque nesse tempo de pandemia, nós devemos buscar consolo não nas estatísticas, não na curva da pandemia, se ela está aumentando ou se está diminuindo, se ela está crescendo ou decrescendo. Se nós confiarmos nessa hora mais nas estatísticas, mais nas probabilidades das chances de escaparmos da infecção, nós teremos confiado na fonte errada. Há pessoas que estão buscando consolo nas estatísticas, nas probabilidades. Mas aqueles que creem em Deus têm um outro referencial de confiança. Por isso é que o salmista que escreveu o Salmo de número 20 disse no versículo 7 o seguinte: alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Outro salmista disse: eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele mesmo responde: o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Então seja sábio, tenha bom senso. Utilize todos os recursos que estiverem disponíveis na terra. Utilize os recursos da tecnologia, os recursos da medicina, mas acima de tudo, confie em Deus. Esse é um tempo em que não tem como nós não nos entristecermos diante desse quadro que está aí. Nós estamos tristes sim por causa da pandemia. Nós estamos tristes por toda essa situação que tem causado medo, pânico, desespero nas pessoas. Mas a tristeza do cristão é diferente. Porque ela é cheia de esperança. Por isso nós podemos sim glorificar a Deus mesmo em tempo de pandemia. E podemos dizer o que o autor do livro de Lamentações disse no capítulo 3, versículos 24 a 26. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, se entristeça com aqueles que estão tristes.
Chore com aqueles que choram. Lamente por aqueles que agora mesmo estão enlutados porque perderam os seus entes queridos para o coronavírus. Sinta tristeza, mas não sinta a mesma tristeza que tem tomado conta daqueles que não têm esperança. Que a sua tristeza seja uma tristeza permeada pela esperança no fato de que você pode confiar neste Deus que não está indiferente à nossa dor. Esse é um tempo em que nós que somos servos de Deus, servas de Deus, precisamos confessar a nossa confiança e a nossa esperança em Deus. E esse é um tempo de nós não guardarmos essa esperança para nós. É um tempo de nós compartilharmos com o maior número possível de pessoas essa esperança que nós temos, ainda que a gente não tenha a possibilidade de termos um contato mais próximo com elas. Mas nós podemos, como eu acabei de falar, aproveitar todos os recursos, todos os meios, inclusive os da tecnologia, para compartilharmos a nossa confiança e a nossa esperança em Deus com as pessoas, a fim de que elas também encontrem essa verdadeira esperança no Senhor. Na próxima reflexão, eu quero falar sobre um outro modo como nós podemos glorificar a Deus nesse tempo de pandemia, que é aprofundando o nosso relacionamento com as demais pessoas e procurando fazer o bem a elas. Que Deus te abençoe. Que Deus te use como instrumento para glorificá-lo nesse tempo de pandemia. Que Ele te dê sabedoria para saber como fazer isso. Que Ele continue com a tua boa mão estendida sobre você, sobre a sua casa. Que Ele te livre de todo mal. E que Ele possa resplandecer a luz do teu rosto sobre ti. Essa é a minha oração. Que Deus te abençoe. No nome de Jesus.